Bom dia, companheiros, companheiras, amigos, amigas da Rádio Noroeste. Bom dia, Reginaldo, tudo bem por aí? Hoje eu queria repercutir aqui na nossa coluna Educação em Pauta uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre a terceirização das merendas de escola no estado de São Paulo, né? O governo Dória, está querendo terceirizar as merendas de todas as escolas estaduais, desde a compra, distribuição, até toda a mão de obra, todas as merendeiras, né, as cozinheiras, as faxineiras e faxineiros, né, das cozinhas nas escolas da rede estadual do estado de São Paulo, né? Deve estar havendo hoje uma audiência pública para discutir isso, né? Mas o fato é que a proposta aí do Dória é terceirizar, contratar empresas para prestar esses serviços da alimentação escolar. Vamos lembrar aqui que a alimentação escolar, as merendas, né, elas fazem parte de toda esse esforço, né, do Estado, né, que é de cumprir o direito à educação, que é um direito de todo cidadão, de toda cidadã, de toda criança, de todo adolescente, de todo jovem, né? Infelizmente, essa ideia aparece agora, nesse momento, né, em que o Dória está fazendo aí um processo de desresponsabilização do Estado progressivo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, mas de desresponsabilização do Estado com relação à educação de maneira geral, né? A precarização das escolas, e nós entendemos esse processo aí como mais um capítulo, um triste capítulo dessa trajetória de precarização das escolas públicas, né? Então, como é que vai acontecer aí essa atitude, né? Essa ação, né? Diz que quando as crianças chegarem à escola, né, estou reproduzindo aqui a matéria da Folha, os estudantes terão acesso ao cardápio do dia e terão que decidir se vão comer ou não. E devem apresentar uma carteirinha com um QR Code, sabe aquele código quadradinho, né, que tem aí nas embalagens, começa a ser difundido aí pela internet. Então, a criançada vai ter que dizer, quando chegarem na escola, se eles vão comer ou não, né? Olha que bacana. E depois da entrada de todos no turno, o sistema de solicitação será fechado. Ou seja, a criança ela vai ter que dizer se ela está com fome, se ela vai ter fome e se ela vai querer a comida, né? A merenda, aí no começo da aula, né? E por que isso, pessoal? Porque eles já vão medir ali quantas refeições vão ser feitas, quantos lanches vão ser preparados, e depois, na hora de pegar a merenda, o aluno vai ter que apresentar a carteirinha de novo, né? Enfim, é uma racionalização aí ao extremo, né, desse sistema, né? E que que pode colocar em risco aí a segurança alimentar da criançada, né? Qual que é o grande problema da terceirização, né? É que você vai ter, acho que até algo que nós vivemos lá na Unicamp, você tem uma rotatividade muito maior das pessoas, né, dos funcionários que são envolvidos nesse processo, no caso aí no processo da alimentação escolar, né? Uma precarização das relações de trabalho, então não são pessoas vinculadas, né, ao governo do Estado, mas são pessoas relacionadas a uma empresa, são contratadas de uma empresa e com muito menos direitos trabalhistas, né, do que aquelas pessoas que fazem parte do serviço público, né, e que, portanto, podem ser demitidas ou não ser demitidas com muito mais facilidade, né? Nós entendemos que a educação, né, ela é um direito da pessoa humana, né, e a alimentação escolar, a merenda, ela faz parte desse direito, né? Então o Estado tem que prover e tem que ter funcionários, tem que ter pessoas, tem que ter merendeiras e merendeiros, né, porque também há homens aí envolvidos no trabalho da merenda, não são só as mulheres, né?
e também as pessoas aí que cuidam das cozinhas, né? E o Estado deve se responsabilizar por isso, né? Ele não deve deixar para uma empresa que está sempre buscando lucro, né? E que certamente vai tirar esse lucro ou da qualidade dos alimentos ou vai tirar da precarização do trabalho do trabalhador, né? Então, nesse caso, nós entendemos que as escolas elas devem manter a qualidade das merendas, elas devem contratar pessoas, né, que façam parte dos quadros, aí, as pessoas que se especializam, né, na produção dos alimentos, que passam a ter uma relação, inclusive com as próprias comunidades nas escolas, né? Quer dizer, se essas pessoas não tiverem uma estabilidade no seu trabalho, né, não forem conhecidas pela comunidade, pelos pais, pelas mães, pelos familiares, né? Ou seja, se elas forem então contratadas por empresas que podem carregar essas pessoas para lá e para cá, né, ao bel prazer da maior lucratividade das empresas, né, nós teremos, então, nesse caso, uma alimentação escolar muito menos interessante para as famílias, né, e com muito menos possibilidade das próprias famílias cuidarem dessa alimentação. Então, nós entendemos que, ao invés de se contratar empresas terceirizadas para isso, né, o Estado deve prover essa alimentação escolar, essa merenda, né? Isso deve ser articulado às próprias associações de pais e mestres, né, aos próprios conselhos das escolas, para que haja um controle, né, dessa alimentação e uma influência dos pais e das mães também nessa alimentação, nessa merenda que é distribuída. E que seja possível também, né, que haja uma preocupação com a qualidade desses alimentos, com a origem desses alimentos, né, que sejam de preferência alimentos orgânicos, né, que não sejam alimentos industrializados, né, e que seja possível, enfim, fazer com que haja, né, uma relação aí com com todos os agricultores familiares, né, as cooperativas, né, que fornecem, que devem fornecer alimentos para as escolas. A gente entende que dessa forma é melhor e as crianças vão ser melhor alimentadas, né. Terceirização, né, é uma coisa muito parecida com as organizações sociais da saúde, né. O pessoal certamente está lembrado, né, do escândalo que aconteceu agora há alguns anos, ali já vem se arrastando há alguns anos no Hospital Ouro Verde, aqui em Campinas, né? E eu queria terminar essa minha inserção, essa minha coluna de hoje, falando o último trecho aqui da reportagem da Folha, que diz o seguinte, né? Lembra que já em maio do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a operação chamada Prato Feito, para apurar desvios de recursos federais para a merenda, uniformes e material didático em pelo menos 30 municípios de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Então, como é que acontecia isso? De acordo com as investigações, os prefeitos eram procurados por lobistas, né? Aquelas pessoas que vendem facilidades, né? Os lobistas procuravam os prefeitos na época da campanha eleitoral com propostas de financiamento das suas campanhas em troca da terceirização da merenda escolar, né? Muito estranho, não é, ouvinte, cara ouvinte? As empresas, o que acontecia então? Elas formavam um quartel que estipulavam os valores dos lances e quem venceria cada licitação. E elas garantiam que outras empresas na disputa não venceriam com pagamento de propinas para que os contratos tivessem cláusulas que direcionassem o certame, ou seja, que indicassem, né, quais empresas deveriam ganhar, certamente as empresas que faziam parte do esquema, né? Em setembro do ano passado, desse ano de 2019, 96 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, entre prefeitos, empresários e servidores. Mais de 65 contratos foram devassados, cujos valores totais ultrapassavam 1,6 bilhão de reais. O que então, para finalizar, fica a mensagem, caro ouvinte, cara ouvinte? A de que a terceirização é vendida por aí como se fosse a passagem para as empresas algo mágico, né? Que impedisse corrupção, que impedisse a malversação
do dinheiro público, né? Quando na verdade a gente sabe que no serviço público, né, tá aí todo o debate, a lembrança da máfia das merendas, né, que também atingiram o governo Alckmin, né, há alguns anos atrás. Tanto a máfia das merendas como esse próprio caso que eu apontei aqui das empresas terceirizadas que estavam envolvidas em esquemas de venda, né, de licitações, em todos os casos há problema, né? O que é preciso, o que é fundamental? Que seja reforçado os conselhos de gestão participativa nas escolas, com a presença da sociedade civil, dos pais e das mães, para que haja um controle efetivo, né, na própria escola sobre a qualidade da merenda e sobre o dinheiro que é gasto, né, que é investido na merenda escolar, para que não haja desvio de recursos. No nosso entendimento, com a terceirização, isso fica ainda mais difícil de se controlar.